Olá, pessoal! Antes de começar, quero agradecer por você estar aqui. Essa é uma história que mexeu profundamente com minha vida, cheia de escolhas difíceis e momentos inesperados. Espero que você fique até o final para acompanhar cada detalhe. Já aproveita para deixar o like, comentar o que achou e se inscrever no canal. Estamos quase chegando a 1000 inscritos, e sua ajuda é essencial para alcançarmos essa meta. Vamos à história. Era uma tarde abafada de terça-feira. Meu dia tinha sido um caos total. Trabalho acumulado, telefonemas sem fim, e para piorar, minha tentativa de resolver algo no centro da cidade tinha dado completamente errado. Exausta, eu só queria voltar para casa, mas o transporte público estava impossível. Meu marido, como sempre, estava ocupado demais para me buscar. Foi então que decidi pedir um Uber. Quando o carro chegou, notei algo diferente. Era um modelo simples, mas bem cuidado. O motorista, um homem que parecia ter seus 30 e poucos anos, tinha um sorriso fácil e uma energia que me pegou de surpresa. Ele se apresentou como Tiago. A princípio, não dei muita atenção, estava mais preocupada em encontrar o fone de ouvido na bolsa para escapar do estresse do dia. Mas, assim que o carro começou a se mover, percebi que ele tinha algo único. Está calor hoje, né? Quer que aumente o ar? Ele perguntou, com uma voz suave. Eu concordei com a cabeça, e foi o suficiente para abrir uma conversa inesperada. Ele começou a falar sobre como dirigir pela cidade às vezes era uma terapia para ele. Achei curioso e, pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de responder. Foi ali, no pequeno espaço daquele carro, que me permiti baixar a guarda. Conversa vai, conversa vem, começamos a falar sobre coisas pessoais. Tiago tinha uma forma de ouvir que me fazia sentir segura, como se nada mais no mundo importasse. Ele contou que já tinha sido gerente de uma empresa, mas que tinha largado tudo para buscar algo que o fizesse mais feliz. Eu ri, pensando no quanto aquele desconhecido parecia corajoso, enquanto eu estava presa em uma rotina que me fazia sentir invisível. E você? Parece que teve um dia complicado, ele disse, olhando pelo retrovisor. Foi aí que percebi que ele não era apenas simpático, havia uma profundidade no jeito como ele falava, algo que me puxava para mais perto. Contei, de forma superficial, sobre o cansaço, o estresse e como parecia que ninguém em casa realmente percebia o quanto eu estava esgotada. Ele apenas assentiu, sem julgar. O trânsito estava um caos, o que fez a corrida demorar mais do que o normal. Mas eu não me importava. Quanto mais tempo passava ali, mais eu sentia uma conexão inexplicável com aquele homem que até então era apenas meu motorista. Quando finalmente chegamos ao meu prédio, algo estranho aconteceu. Não queria sair do carro. Olhei para ele e, sem saber o que estava fazendo, agradeci pelo papo. Sempre bom ter uma conversa de verdade no meio do dia, né? Ele disse, sorrindo. Concordei, meio sem jeito, e desci do carro. Mas aquela sensação ficou comigo. Não era apenas o fato de ele ser bonito ou carismático, era o jeito como me fez sentir viva, algo que eu não sentia há muito tempo. Durante o resto do dia, tentei ignorar aquilo. Me convenci de que era só um momento de carência, uma distração boba. Mas, quando cheguei em casa e me sentei no sofá, peguei o celular e vi o aplicativo de novo. Me peguei pensando em pedir outra corrida, sem motivo algum, só para vê-lo de novo. Não fiz isso naquela noite. Mas a semente estava plantada. Tiago havia despertado algo em mim que eu nem sabia que ainda existia. A rotina com meu marido era estável, mas fria. Eu não conseguia lembrar a última vez que ele me olhou como Tiago olhou, mesmo que só por um instante, pelo retrovisor. O dia seguinte chegou, e eu estava inquieta. Passei a manhã trabalhando, mas minha mente voltava para o sorriso fácil de Tiago. O que era aquilo que eu estava sentindo? Curiosidade? Desejo? Ou apenas uma vontade desesperada de me sentir importante para alguém? Por fim, à tarde, não resisti. Pedi um Uber novamente, sem nem verificar o destino. E, como se o universo conspirasse, era ele.
Quando o carro parou em frente ao meu prédio e ele me viu, abriu um sorriso ainda maior. Acho que temos uma cliente fiel, hein? Ele brincou. Entrei no carro, tentando disfarçar o nervosismo. Desta vez, a conversa foi ainda mais leve, mas ao mesmo tempo carregada de algo mais profundo. Senti que havia uma tensão no ar, algo não dito, mas evidente. Quando ele me perguntou para onde eu queria ir, respondi sem pensar. Qualquer lugar tranquilo. E foi assim que começamos a nos perder pelas ruas da cidade, sem pressa, sem rumo. Era o começo de algo que eu sabia que mudaria minha vida para sempre. Após aquela segunda corrida, eu sabia que algo estava mudando dentro de mim. Meu coração batia acelerado, minha mente girava em círculos, e uma inquietação tomou conta do meu peito. Era como se a presença de Tiago tivesse acendido uma chama muito apagada. E o pior, eu sabia que aquilo não era certo. Passei a noite pensando nele. Meu marido chegou tarde, como de costume, cansado e distraído. Ele perguntou como tinha sido meu dia, mas antes mesmo de eu responder, já estava no celular, mergulhado em alguma conversa de trabalho. Não pude evitar a comparação. Tiago me ouvirá como ninguém fazia há muito tempo. A realidade era dura, eu me sentia sozinha, mesmo dentro do meu próprio casamento. No dia seguinte, acordei com aquela sensação ainda presa em mim. Decidi que precisava esclarecer as coisas não comigo, mas com Tiago. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Então, chamei outro Uber, torcendo em silêncio para que fosse ele quem aceitasse a corrida. E, como se o destino estivesse brincando comigo, lá estava o mesmo carro parando em frente ao meu prédio. Olha só quem apareceu de novo. Ele disse, sorrindo, enquanto eu entrava no carro. Dessa vez, ele parecia mais descontraído, e eu, mais nervosa. Durante os primeiros minutos, ficamos em silêncio. Ele percebeu meu desconforto e quebrou o gelo. Tá tudo bem? Você parece meio tensa hoje. Eu hesitei, mas acabei confessando. Acho que preciso de um lugar para pensar. Você conhece algum lugar tranquilo? Tiago me olhou pelo retrovisor, seus olhos capturando os meus como se soubesse exatamente o que eu queria dizer. Ele assentiu sem falar nada e dirigiu em silêncio por alguns minutos. Quando finalmente parou o carro, estávamos em um mirante afastado da cidade, um lugar que eu nunca tinha visto antes. A vista era deslumbrante, o horizonte se estendia diante de nós, com o sol começando a se pôr. Esse é o meu lugar favorito para fugir do mundo, ele disse, saindo do carro e abrindo a porta para mim. Havia algo tão natural naquele gesto que meu coração quase parou. Eu desci do carro e fiquei ao lado dele, admirando a vista. O silêncio entre nós era confortável, mas carregado de tensão. Eu sabia que tinha cruzado uma linha, mas ao mesmo tempo, não conseguia me afastar. Depois de alguns minutos, ele perguntou: "O que você está procurando aqui?" Aquela pergunta me pegou desprevenida. O que eu estava procurando? Talvez fosse atenção, carinho, ou apenas uma escapada da monotonia da minha vida. Eu respirei fundo e disse: "Sinceramente, não sei. Só sei que você me faz sentir algo que eu não sentia há muito tempo." Ele me olhou, sério pela primeira vez, e respondeu: "Eu também sinto isso. Mas a gente precisa tomar cuidado." Por um momento, pensei que ele fosse recuar, mas em vez disso, ele deu um passo à frente. Minha mente gritava para parar, mas meu corpo não obedecia. Antes que eu percebesse, estávamos tão próximos que eu podia sentir o calor dele. Foi então que aconteceu. O beijo foi rápido, quase hesitante, mas suficiente para me tirar o chão. Quando nos afastamos, a culpa me atingiu como um soco. Eu estava casada, e aquilo era errado. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia negar a força daquela conexão. "Desculpa. Eu não devia ter feito isso", ele disse, mas havia algo na sua voz que dizia o contrário. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de responder. Voltamos para o carro, e o caminho de volta foi envolto em silêncio. Mas aquele silêncio não era vazio, era cheio de possibilidades, de dúvidas,
e de um desejo que parecia impossível de controlar. Quando cheguei em casa, meu marido estava na sala, vendo TV. Ele me deu um beijo rápido, sem nem tirar os olhos da tela. Sentei ao lado dele, tentando agir normalmente, mas minha mente estava longe. Tiago estava em cada pensamento, e eu sabia que aquele era apenas o começo. A relação com Tiago evoluiu para algo que eu nunca imaginei viver fora do meu casamento. O que começou como uma troca de olhares inocente em um carro se transformou em encontros furtivos, mensagens carregadas de sentimento e um turbilhão de emoções que eu não conseguia controlar. Por mais que minha consciência pesasse, havia uma parte de mim que ansiava por aqueles momentos, pela liberdade e pelo calor que Tiago me fazia sentir. Mas a vida, como sempre, cobra seu preço. Naquela noite, tudo mudou. Meu marido encontrou uma mensagem no meu celular. Eu não tinha sido cuidadosa o suficiente, e ele desconfiou. A discussão foi inevitável, e as palavras que trocamos foram dolorosas. Ele exigiu explicações, e por mais que eu tentasse justificar, sabia que não havia desculpa para o que eu tinha feito. Por quê? Ele perguntou, com os olhos cheios de dor. O que eu fiz de errado? Eu não soube responder. A verdade era que ele não tinha feito nada. Era a rotina, a falta de comunicação, a ausência de conexão que tinham nos levado a esse ponto. Mas isso não justificava minha traição. Eu sabia disso. E ainda assim, lá estava eu, encarando as consequências de minhas escolhas. A decisão que veio depois foi inevitável. Ele pediu um tempo, e eu sabia que o nosso casamento nunca seria o mesmo. Mesmo assim, não podia deixar de pensar em Tiago, no que ele significava para mim e no que eu queria fazer a partir daquele momento. A verdade é que eu estava dividida entre duas vidas, duas versões de mim mesma, a esposa responsável e a mulher que queria viver algo novo. Encontrei Tiago pela última vez em um lugar discreto, longe de tudo e de todos. Ele estava visivelmente abalado, sabendo que tudo aquilo tinha saído de controle. Eu nunca quis causar isso na sua vida, ele disse, segurando minhas mãos. Não foi você, respondi. Fui eu. Eu escolhi isso. Houve silêncio, e depois, um beijo. Era uma despedida, embora nenhum de nós quisesse admitir. A vida real estava batendo à porta, e não havia como continuar vivendo naquela bolha. Eu precisava decidir, de uma vez por todas, quem eu queria ser. Voltei para casa e encarei o vazio que tinha ficado. Meu marido não estava lá, e a solidão parecia insuportável. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que precisava enfrentar as coisas de frente. Não havia como apagar o que tinha acontecido, mas eu podia escolher como seguir em frente. E foi isso que fiz. Procurei meu marido, não para pedir perdão, mas para ser honesta. Conversamos longamente sobre nossos sentimentos, sobre o que faltava em nossa relação e sobre como tínhamos chegado àquele ponto. Foi doloroso, mas necessário. Ele decidiu que queria tentar, e eu, pela primeira vez, me comprometi a reconstruir o que tínhamos perdido. Quanto a Tiago, ele foi uma parte importante da minha história, mas ficou no passado. Ele me mostrou algo que eu havia esquecido sobre mim mesma, que eu precisava ser vista, ouvida e amada. Mas também me ensinou que as escolhas têm consequências, e que a felicidade verdadeira nunca pode ser construída sobre um alicerce de mentiras. Hoje, conto essa história não para justificar o que fiz, mas para lembrar a todos que as escolhas que fazemos definem quem somos. A paixão pode ser irresistível, mas o amor, o verdadeiro amor, exige esforço, compromisso e honestidade. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir a este vídeo. Espero que essa história tenha feito você refletir sobre suas próprias escolhas. Estamos quase atingindo a marca de 1000 inscritos, e sua ajuda é fundamental. Então, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.